Bem-vindos ao Tete a Tech. A pergunta de hoje é: será que eu vou ser substituído por um robô? Bom, eu não sei, mas o nosso convidado talvez responda. Ju, você pode, por favor, apresentar o nosso convidado? Eu sou Felipe Zete, produtor de conteúdo aqui da CSP Tech. Eu tô pegando a manha ainda de me apresentar desse jeito. Acho que agora tá indo direitinho. Vai, Ju. E aí, galera, seja bem-vindo. Eu sou a Juliana, sou aqui da equipe de marketing. E hoje estamos aqui com o Marcos Cavalcante, professor e pesquisador da UFRJ. E o resto eu vou deixar ele se apresentar, né? Que são muitas funções, né, Marcos? Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Já estive aqui na CSP Tech antes e agora gravando esse podcast. Na verdade, assim, além de professor, que é uma coisa que eu adoro, eu acho que uma coisa fundamental para o que a gente vai falar aqui em seguida é a rede. Então, em 2007, eu criei, junto com uma galera aí, um grupo chamado Novo Clube de Paris, que reúne gente do mundo inteiro, exatamente para pensar e discutir o futuro do trabalho, que sociedade é essa que a gente está vivendo. Então, acho que isso foi uma iniciativa legal que rende frutos até hoje, que acho que vale a pena destacar aqui também. Super legal. Então vamos já. Acho que a primeira pergunta que você já pode responder tanto pra gente e pra galera de casa é a introdução que o Zettel fez de: será que realmente vamos ser substituídos por robôs? Porque eu já ouvi a frase, né? Que os empregos vão desaparecer. E isso me deixou assim, né? Meio encucada. Será mesmo que isso vai acontecer mesmo? Mais ou menos, né? Então, na verdade, assim, de você um pouquinho. É importante conhecer um pouco a história também. E essa conversa não é nova, né? Quando não tinha luz elétrica. Imagina, caramba, as pessoas iam dormir cedo, tinha um monte de coisa que acontecia. As pessoas viviam de uma determinada maneira e com a luz elétrica, com a industrialização, um monte de gente deixou de fazer coisas que agora uma máquina podia fazer. Então, isso não é exatamente uma novidade. Para isso, acho que é legal a gente pensar o seguinte. Todo mundo... Eu vou voltar muito atrás para a gente falar depois do presente. Tá bom? História. Vamos lá. Professor tem isso, né, gente? Adora contar história. Eu adoro ouvir história, inclusive. Também. Então é maravilhoso. Todo mundo fala que a gente que o ser humano descende do macaco. Hoje a gente já sabe que não é exatamente assim. A gente não descende do macaco. Eu, particularmente, sou um cara que não acredito nisso. Olha que loucura. Porque eu me questiono sobre isso também, sabia? 99%, parece, do nosso genoma é igual ao de um orangotango. Uhum. Agora, o que eu sei é que esse 1% faz uma puta diferença. Porque eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, que eles estão vendo. O que eu estou segurando aqui na mão? É um prego? Um prego não, como é que fala? Pregador. Isso? Pregador de roupa. Pregador de roupa. É um negócio, me encantava na minha infância esse negócio, porque eram 2 pedacinhos de madeira, muito simples, e um ferro dobrado de uma maneira engenhosa, eu diria, mas que sempre falei, caraca, como é que olha aqui? Eu aperto aqui, ó, abre, eu solto, o negócio fecha. Você me diz quantos milhões de anos um orangotango vai demorar para fazer um negócio desse? Eu não acredito nisso. Então, assim, essa é a diferença. Por outro lado, eu não consigo subir em árvore também, não. Também, é verdade. Mas ele não pensa, ele não do nosso jeito, não construiu. Eu não vou nem falar o que Miguel Ângelo fez, né, da Capela Sistina. É covardia com os orangotangos. Eu também acho. Mas existe uma diferença fundamental, que pode estar nesses 1% aí de genoma que é diferente, que é a capacidade do ser humano ser criativo, do ser humano aprender com a experiência, repassar isso verbalmente, inclusive, para os seus sucessores, né? O orangotango não faz isso. Ele ensina o orangotangozinho pelo exemplo. Como é que sobe em árvore, como é que eu vou caçar. O ser humano conseguiu desenvolver a escrita, um monte de coisa. Então, o que isso tem a ver com o emprego? Todo o trabalho que é feito de forma mecânica e repetitiva, fatalmente vai ser substituído pelo robô. Por exemplo, o motorista. Quem nasceu de 2 anos para cá, eu fico pensando nisso. Eu tenho um amigo que teve um filho agora, 2 anos atrás. Falei, cara, já pensou que teu filho nunca vai ter carteira de motorista? Ele falou, porra, nunca pensei nisso. Pois é, porque daqui a 15 anos, sei lá, 10 a 20 anos, não vai existir mais ninguém dirigindo o carro. O motorista de Uber vai acabar. É muito doido pensar nisso. O motorista de táxi vai acabar.
Porque boa parte do trabalho que ele faz é de fato mecânico, né? Quem aprendeu a dirigir sabe, né? No início, aquele negócio de embreagem, aquilo é uma confusão danada. São 3 pedais, 2 pés, você tem que mexer. Tem que administrar. Eu adoro dirigir, mas ao mesmo tempo eu confesso que sim, no primeiro momento é confuso. É confuso. Caramba. E a partir de um determinado momento aquilo é mecanizado na tua cabeça, você nem pensa mais. Claro que tem um monte de outras coisas, a atenção, a visão 360 graus para dirigir, mas com os sensores, com tudo isso, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente não vai dirigir carro num horizonte razoavelmente curto. Então, assim, alguns empregos, todo o trabalho que é repetitivo e mecânico vai ser substituído pelo robô, de fato. E para mim, eu trago uma problemática para isso. Visto de tudo que você falou, eu acho que cada vez mais o mercado vai precisar da alta qualificação. E o que isso pode gerar? O desemprego para pessoas como caixa de supermercado, motorista de caminhão, motorista de aplicativo. Varredor, limpador de rua. Exatamente. E os prejuízos esse prejuízo sendo arrecadado, eu acho que vai vir um problema pior ainda que a gente já tem hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, que é a desigualdade social. Quais os problemas que você acha que estão atrelados a isso? Né? E como que você acha que vai funcionar, principalmente se essas pessoas realmente ficarem sem renda? Será que vai ter uma renda básica universal? Eu acho que o fator principal para ter desigualdade em qualquer sociedade, não é só no Brasil, eu acho que não é dinheiro. Eu acho que é acesso à informação e ao conhecimento. A pessoa ignorante, com pouca informação, ela não consegue trabalhar, ela não tem possibilidade de se adequar às mudanças, né, tecnológicas. O cara com conhecimento, ele trabalha. Se ele tiver disposição, se ele tiver vontade, ele vai arrumar um trabalho, vai ganhar algum dinheiro. Né? Então, acho que a principal fonte de desigualdade é uma escola ruim, é um baixo nível de acesso à informação e ao conhecimento. Não é que o pai foi pobre, porque a gente tem milhões de exemplos hoje de pessoas que tiveram pais analfabetos, que ganhavam pouco, que moravam em condições subhumanas, mas porque tiveram acesso à educação, conseguiram dar a volta por cima e melhorar a vida, inclusive financeira. Eu tenho exemplo desse dentro de casa. Minha esposa é oriunda de uma família muito humilde e hoje ela é coordenadora de atendimento ao cliente, ou seja, inclusive ela foi promovida. Vou falar isso aqui. A grande questão para mim não é a distribuição de renda financeira, é a distribuição de conhecimento. Sim. É fazer as pessoas terem acesso a uma educação de qualidade. E não é à toa que entra governo, sai governo, e a gente não resolve esse problema, porque é bom manter pessoas, né, que dependem de uma Bolsa Família e de votar num cara que vai me manter nessa situação. Né? E como que a gente resolve esse problema do fato da gente conseguir chegar a dar acesso à informação a essas pessoas? Democratizando a informação e o conhecimento. Eu acho que a internet teve esse papel, está tendo esse papel, que eu acho revolucionário, assim, de permitir pessoas interessadas e com acesso à internet. Para mim, é a principal infraestrutura para qualquer governo construir, é um bom acesso à internet, é garantir que todo mundo vai ter um acesso à internet. Perfeito. Porque aí aquele garoto, aquela menina motivada vai descobrir uma informação, vai entrar no YouTube da vida, como, né, o que está mostrando esse podcast, e vai ter acesso. Né? Outro dia lá em casa, quebrou a televisão. Eu falei, caraca, será que como é que eu conserto esse negócio? Entrei no YouTube, em 2 minutos, eu falei, os diagnósticos, assim, o que estava acontecendo, e apareceu um vídeo de uma boa alma dizendo que se eu quisesse consertar aquela televisão, tinha que fazer aquilo, o que eu tinha que fazer, não sei o quê. Perfeito, o YouTube fala muitas coisas, é o fator gambiarra. Eu uso o YouTube para minha vida, assim, claro, obviamente tem coisas que não tem como te aprender diretamente com o YouTube, mas assim, fatores de gambiarra, fatores de bricolagem, né, obra, com algumas coisas, eu aprendo muito. Assim, deve ter um vídeo ensinando a fazer o pregador que cantava na infância. Eu vou além. Deve ter um vídeo ensinando a fazer um pregador mecânico compatível com a Alexa, alguma coisa do gênero. Claro. Aquele pregador avisa quando a roupa caiu lá no varal. Ainda não tem um vídeo ensinando a construir avião. Um avião de grande porte. Ah, sim. Um Antonov. Mas é um tipo... Assim, a gente divide os problemas de 2 grandes tipos de problema, que a gente chama de problema complicado e problema complexo. Um problema complicado é um problema para o qual a gente já tem uma resposta. Olha, eu sei fazer avião. Construir avião é um problema complicado, que envolve eventualmente vários especialistas para se fazer um avião, envolve algum investidor, porque ainda é caro fazer um avião. Mas qualquer pessoa, entre aspas,
pode fazer avião, porque o conhecimento está disponível. Educar filho é um problema complexo. Lidar com sua saúde, com a educação, são problemas complexos para os quais a gente ainda... Porque são problemas dinâmicos. Não é um problema só mecânico, né? Não algo é só social, mecânico, não tem uma algo... receita de bolo. Exato. Na hora que você intervém para tentar educar seu filho, ele já aconteceu alguma coisa que mudou aquela situação em que ele estava na hora que você interveio. Porque já é outra situação, vou ter que resetar tudo e tentar entender a nova situação. Então, para mim, os empregos que não vão acabar, o trabalho que não vai acabar, é esse trabalho que exige criatividade, que exige relacionamento com pessoas diferentes e, sobretudo, capacidade de raciocinar, de buscar respostas que ainda não foram parar no Google. Olha, trabalhando com marketing, eu adorei ouvir isso, né? Porque assim, é uma das coisas que a galera fala muito, né? Com o tempo de chat GPT, a Ju até outro dia publicou no LinkedIn, que foi fenômeno, inclusive, da publicação, falou sobre o Akinator, né? O Akinator é aquele gêniozinho que adivinhava prévio antes do chat GPT. Quer dizer, já existe a tecnologia. A galera só começou a meio que não descobrir. Desde 2017. Não, até antes, 2007. Perfeito. Muitos anos atrás. Exato. Então, quer dizer, é isso que você falou. A galera já tinha esse conhecimento, só que não estava tão difundido quanto é hoje. Talvez pela questão do advento das redes sociais, pode ser que seja isso. Tanto que as pessoas dizem que conhecimento é poder. Na verdade, assim, é verdade. É verdade, né? Claro. Tanto que as pessoas tentam segurar. Mas eu acho que uma característica importante do tempo que a gente vive é o compartilhamento. Uhum. E os caras que... O melhor profissional não é aquele cara que descobriu um negócio e fica lá escondido, só ele fazendo. Tem que ter essa rede. Esse novo clube de Paris aí que a gente criou foi essa compreensão muito clara. Não adianta eu achar que você, o gêniozinho da raça, que vai descobrir uma coisa que ninguém sabe. Eu vou ter condição de descobrir uma coisa que ninguém sabe se eu tiver uma boa rede, se eu tiver selecionando o tempo que eu dedico a me relacionar com pessoas que podem me agregar, né? Agora, que sabem coisas que eu não sei. Agora clareia minha mente, assim, por que Clube de Paris? Alguma coisa a ver com... Na verdade foi porque a gente se encontrou em Paris. Ah, então, cara, veja. E foi uma brincadeira, porque... aqui. Foi uma brincadeira. Explica aí pra galera o que é o Clube de Paris. Na verdade, assim, em 2007, quando esse grupo foi criado, existia um grupo um negócio chamado Clube de Paris, que era um grupo de banqueiro, de gente muito rica. É que eu tava achando que tinha alguma coisa a ver com a Renascença. Assim, não. Era um Clube de Paris, era um grupo de banqueiros para discutir a crise do subprime que aconteceu nessa época aí. Como é que a gente faz uma rede de banqueiros e tal para evitar isso? E aí foi uma brincadeira para dizer, esse negócio de banqueiro já era. Nós queremos agora um novo Clube de Paris para pensar a sociedade do conhecimento, para pensar uma sociedade onde banqueiro e dono de petróleo, de empresa de petróleo, não vão ser os caras mais ricos e poderosos do mundo. Vão ser os caras de tecnologia, como é hoje. Hoje é uma constatação, né? Na sua palestra, você citou isso muito bem, aqui a palestra que ele fez internamente aqui para a galera da CSP, na inauguração da nossa universidade corporativa, falando disso, que antes o petróleo, né? Era o petróleo que era o grande... Era o grande produto. As guerras aconteciam por causa do petróleo, né? Hoje em dia é por causa da água, né, também. Hoje a água certamente é uma matéria-prima mais importante, mas é assim, é o conhecimento, cara. O nego quer atrair as cabeças mais inteligentes para ir morar na sua cidade, para ir morar no seu país. Porque é isso. As guerras. Antigamente a China era uma ameaça militar porque tinha, sei lá, tem, né, quase 2 bilhões de pessoas. Numa guerra onde os exércitos se enfrentassem, exato. Quem já fez joguinho de batalha sabe disso, você tem 2 bilhões de pessoas contra um país, né? Eles tinham vantagem. Acabou. Hoje não tem guerra de contato físico. Você manda um drone, manda satélites, jogar a bomba naquele andar daquele prédio onde está o cara que você quer matar. Então... Você tocou até num ponto interessante, assim, que tem, obviamente, muito a ver com o que a gente está falando, que as coisas do remoto, né? Porque, assim, remote first, né? Que é aquela coisa. Obviamente, é um exemplo de guerra que a gente trouxe aqui para a primeira coisa que a gente, infelizmente, associa, que é uma tragédia, no fim das contas. Mas, trazendo para o lado bom, né? O lado benéfico da tecnologia, você que tocou numa coisa engraçada. O cara hoje trazia a pessoa para trabalhar naquele lugar e tal. Hoje está bem centralizado. Eu posso trabalhar do Brasil para um multinacional. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Claro que com uma Se eu tiver uma boa internet. Isso que eu ia falar, com uma conexão estável. A condição é essencial. Perfeito. Assim, tem um negócio chamado de nômades, né, digitais, assim, uma expressão que é esse trabalhador que pode estar em qualquer lugar do mundo, trabalhando para qualquer outra empresa em qualquer lugar do mundo. Então, o que os prefeitos de várias cidades estão querendo, como é que eu atraio
tem que ser uma cidade alegre, tem que ser uma cidade com atividade cultural, tem que ser uma cidade onde o cara tenha contato com a natureza, que tenha uma boa internet, né? A pré-condição número 1. E isso traz renda, traz receita. O cara vai consumir ali, ele vai interagir com aquelas pessoas. Claro que essa coisa do conhecimento, o novo Clube de Paris, por exemplo, hoje a gente faz encontros virtuais, basicamente. Até porque fica muito caro você ficar viajando para Paris comer a baguete lá, né? Mas o encontro do cafezinho, o encontro nesse, é importante. É diferente. Sim. Né? Então, assim, você botar... O Vale do Silício foi criado assim, né? Que é né, basicamente tecnologia, mas era que reunia ali as pessoas, inclusive fisicamente. Eu acho que o virtual ganhou um peso, o remoto ganhou um peso indiscutível. A pandemia acelerou esse processo, inequivocamente. Mas eu acho que essa coisa do espaço de encontros, né, sejam eles virtuais ou físicos, continua a ser um aspecto importante para se desenvolver conhecimento. Porque o pessoal toca muito nessa questão até do metaverso, né? Assim, eu, sinceramente, completamente honesto com vocês, assim, eu acho o metaverso que ainda está muito embrionário. Não acho que é aquela coisa toda que a galera... Eu não levo fé nenhuma no metaverso. Metaverso, para mim, é The Sims, gente. Assim, exatamente. E eu não estou criticando, não. É por ignorância minha mesmo, tá? É o que eu acredito. É o que eu acho que ainda está muito incipiente, não está daquele jeito que... Ao contrário do chatbot, que eu acho que é uma tecnologia revolucionária... O metaverso, para mim, é daqueles modismos que tendem a desaparecer e as pessoas vão se lembrar. Foi. Acredito que é um tipo de engajamento que super funciona, reforça as marcas. Tem muitas marcas hoje que estão entrando, estão facilitando, né, essa experiência. Né? Até facilitando a experiência do usuário em compras ou em entretenimento, engajamento. Então, isso aí eu acho que tem esse lado super positivo, mas eu acho que não é o que vai dar fluido ao mercado. Não acho que é o que vai ser imprescindível ali para poder seguir. Até porque é muito inacessível, né? Não é tão democrático quanto a gente gostaria que fosse, talvez. Entendeu? De novo, eu não estou criticando, não. É só realmente uma coisa que não dá para explicar 100% de maneira muito simples se a gente ainda não está não está cultural isso, né? Por exemplo, cultural que eu falo, exemplo, todos têm todos, né? Também seria muita hipocrisia minha, mas assim, muita gente hoje em dia tem acesso a celulares. Celular hoje em dia é uma coisa que você tem antes de qualquer coisa. Tem mais de 200 milhões no Brasil. Mais de 200, exato, perfeitamente. Então, as crianças hoje em dia, eu tomo isso como base com primos meus que são mais novos, filhos de amigos meus e tal, que assim, as crianças já nascem praticamente com o telefone na mão. Então já é de fato cultural, já se tornou acessível. Eu sempre uso o exemplo do fone Bluetooth, né? O fone sem fio. Né? Anos atrás, bota uns 12, 15 anos atrás, era uma tecnologia muito inacessível, era caríssimo, era 300, 400, 500 reais um fone Bluetooth, que era só de um lado, inclusive, que vendia junto com os celulares da Nokia, né, antigamente. E hoje em dia você compra praticamente em qualquer lugar do mundo um fone de 20 reais, que é sem fio, democratizou. E o que deve fazer a gente pensar, a gente fala muito do celular e é inequívoco, foi uma coisa também revolucionária, mas assim... O celular não é o pináculo do desenvolvimento humano, não é, né? Assim, vai desaparecer. Eu acredito certamente que assim, no 10 anos, talvez um pouco mais. Mas, cara, para que o celular? Se você pode ouvir, se você pode talvez ver via a minha tela aqui, projetar holograficamente. Alô, Google Glass. Já até ouvi falar mesmo do óculos já tá aí. Projetar. Essa tecnologia já está aí. Daqui a 10 Google anos, Glass, vocês erraram. Talvez a combinação de tudo isso elimine o aparelho. Porque é um saco, não é? Você não tem que carregar um celular. E a gente leva para todos os lugares. E até... Todos. Banheiro, cozinha. Vou cozinhar, podcast. Tô ali ouvindo podcast, tô vendo YouTube, cozinhando. Tá indo no banheiro fazendo... É um facilitador muito grande, né? Eu acho que é até um facilitador para o conhecimento que você tem falado. Claro, né? claro. Então, assim, ajuda muito. Você não precisa tá levando um computador, que antes, no caso, nem existia o laptop. Então, você tinha que... Era tudo no fio. Toda essa nossa conversa é fundamental para cada um dessas pessoas que estão vendo aí o nosso podcast, ouvindo. Porque o cara tem que se projetar, assim. Cara, eu estou hoje no emprego, espero, trabalhando, né, feliz da vida. Agora, o que eu faço é uma coisa automática? É uma coisa repetitiva? Será que um robô ou um algoritmo de inteligência artificial não pode me substituir? Não vai ser agora, em um ano, mas talvez daqui a 5. E aí, o que eu vou fazer? As pessoas têm que se antecipar, têm que pensar nisso para poder se preparar. Apostar num outro caminho, se preparar para
na hora que acontecer né, a luz elétrica ou o chatbot, ele saber o que ele vai fazer em seguida, né? Eu acho que isso é fundamental. Era isso que a gente tinha que estar conversando, assim. Marcos, posso chamar de professor? Por favor, Marcos. Professor, Marcos, professor. Professor Deixa eu te falar uma coisa. Trazendo para o nosso universo, a gente está falando de trabalho, né? Trazendo para o nosso universo, até do marketing, por sinal, a gente pensa muito nessa questão da substituição. Você trouxe o exemplo dos apagadores de lampião, né? E aí, com o advento da eletricidade, tornou-se o quê? Obsoleto essa questão, e aí você teve que treinar pessoas para fazer manutenções em postes de eletricidade. Ou seja, uma coisa não acabou, ela foi substituída, certo? Então, antigamente a gente não tinha redes sociais. Com a vinda das redes sociais, você trouxe profissionais novos no mercado, que é o quê? Gestor de tráfego, gestor de redes sociais, social media. Há 10 anos atrás, será que você estava falando? Na sua área, essa profissão. na área de Você marketing, não tava com falando. certeza. Porque a gente falou muito, não, as profissões vão acabar. Tu acha isso uma coisa muito fatalista? Porque eu sinceramente acho. Você vai acabar, vai acabar. Sim, vai acabar, mas vai acabar de um lado e vai inovar de um outro, talvez. Primeira coisa, só pra gente... E não é só uma questão semântica, por isso que eu acho que é importante a gente deixar claro. As redes sociais já existem desde que o homem é homem. Quer dizer, os apóstolos lá de Cristo, para quem é católico, já formavam uma rede social. O clube de futebol, a igreja, são redes sociais. O que tem de novo são as mídias digitais. E esse fato de que a gente agora usa o digital para se comunicar. Né? Não é mais o jornal, que eu ainda assino e tenho e leio de papel, mas hábitos, eu sou um ET, um cara em extinção. Eu tenho uns alunos, né, de 20 anos de idade, eu faço essa pesquisa todo ano. Né? E até 2007, 10% dos meus alunos lá na engenharia da UFRJ liam um jornal de papel uma vez por semana. A partir de 2007, esse número é zero. Ninguém mais lê. Aí eu fui dar uma consultoria para o jornal o Globo, e aí essa coisa de você mostrar que é inteligente, eu falei, só, é impressão minha? Ou o número de assinantes do jornal de vocês, a idade média está aumentando e o número de assinantes está caindo? Eu falei, como é que você sabe disso? Eu falei, eu vejo meus alunos, os caras que têm 20 anos de idade, ninguém mais lê jornal, 30 anos de idade. Então você só tem caras como eu, que vão morrer num horizonte próximo. Então vai acabar o jornal de papel. Vamos deixar mais, vamos o jornal já próximo, foi não. pro digital também, de uma certa forma, né? As pessoas estão surpresas. As pessoas estão surpresas porque a participação da indústria no PIB brasileiro está caindo. Vamos reindustrializar. Aí o discurso político vamos reindustrializar o Brasil. Eu falei, esquece isso, gente. Vocês não vão reindustrializar nada, porque a indústria no mundo inteiro está diminuindo a participação no PIB. É o setor de serviços que toma conta. Sim. Então, assim, são tendências. Eu tenho que entender isso. Porque, eu quero ser operário. Meu sonho é ser operário. Cara, desculpe, não vai ter trabalho para você. Vai ter outro... Né? Meu sonho é ser... Vou criar uma autoescola, para usar o nosso exemplo aqui. Não vai ter autoescola, porque ninguém vai aprender a dirigir. Talvez seja mais inteligente você criar uma oficina para manutenção de carros elétricos. Exatamente. Do algoritmo lá, não sei o quê. Então, assim, de novo, as pessoas têm que se preparar para isso, né? Assim, e isso dá para fazer, porque o cara lá que apagava, o cara da charrete, né? Porque antes, quando inventou o automóvel, o cara que conduzia a charrete também ficou desempregado. E não necessariamente ele consegue aprender a dirigir, né? Perfeito. Ele vai ter que encontrar um outro tipo de trabalho. E isso é um dilema. Os agricultores lá atrás, na Revolução Industrial, eles foram para as fábricas trabalhar ali, né, no processamento. Mas acho que o ponto sempre é esse, assim, ó, é um macaco que não é capaz de fazer isso aqui. Hoje, um robô faria um pregador de roupa. Né? Exato. Não é, provavelmente faz, é uma fábrica robotizada que faz isso, não é uma pessoa. Então, assim, no seu trabalho, mesmo de programação, sei que na CSP, por exemplo, tem muita gente que é programador. Cara, e o chat GPT conseguiu já programar muita coisa. Então, assim, mas tem um trabalho criativo. Até que ponto, né? Que ele pode. Que é essa coisa da customização. Exatamente. Como é que eu atendo o meu cliente, e é o trabalho de vocês também. Como é que eu customizo o meu marketing? Claro que tem padrões, tem ferramenta que vai fazer que você faça... Eu fiz para ela um projeto de marketing e ao fazer para outra pessoa eu vou aproveitar muita coisa, mas eu tenho sempre que personalizar. E eu acho que essa sensibilidade de entender o que seu cliente é único
original é que vai dar o bom profissional, seja ele de marketing, seja ele de programação. Você tocou num ponto muito precioso, que é o fato da personalização. É você entender o que o cliente quer e o que o cliente precisa. A gente até puxou isso aí no último papo. Exatamente Isso. Claro porque aí, porque assim, o cara que sabe programar R, sei lá, qualquer linguagem de programação, esse cara vai ser substituído pelo robô. Se a tua única qualidade é ser um puta programador, cara, o robô conhece todas as palavras, né? A lógica de programação. O que o robô não sabe, e acho que ele não vai saber nunca, a gente pode discutir depois mais sobre isso, é entender a necessidade do cliente, sabe? Essa coisa do análise, do analista. Exatamente. Do cara que... Pô, mas você... Porque às vezes nem o cliente sabe o que ele realmente precisa. Rapaz, freelancer então, durante muitos anos. Mas exatamente isso. A gente tocou exatamente nesse ponto aqui no nosso último papo que a gente teve aqui com o Cássio Politi, inclusive. Alô, Cássio Politi, espero que esteja assistindo a gente. Que era exatamente isso. Por mais que o ChatGPT ele vai conseguir, de uma certa forma, programar aquilo, até que ponto ele está atendendo o que o cliente realmente precisa. Porque uma coisa é você fazer uma entrega, outra coisa é você curar uma dor. Qual é a dor e a necessidade do seu cliente? Será que o ChatGPT vai ter essa sensibilidade de poder... Vou dar um exemplo pessoal. Sabe? Quando eu fui fazer meu pós-doc lá nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, eu tinha que mandar tudo em inglês, que eu conheço, mas... né? Aí eu botei tudo que eu queria escrever, eu escrevi em português, que eu tinha mais facilidade, botei no Google Translator, e aí eu fui olhar a tradução, porque eu falei assim, cara, quem vai ler isso? Quem é? Aí eu fui estudar. Quem era o cara que vai me avaliar? Quem é o professor? O que ele gosta? Quais são os interesses, não só tecnológicos, digamos assim, de conhecimento, mas pessoalmente, onde é que ele mora? Acadêmico. É casado, não é? Gosta de que esporte, não gosta? Para que na hora que eu fosse escrever o texto para ele, fosse um texto que tocasse na alma do cara. Certeza. E deu certo. Eu peguei a tradução, que resolveu um monte de problema básico da tradução, mas na hora eu tive que mexer. Claro. Para poder personalizar meu texto. Não, quem teve essa experiência de pegar alguma coisa e traduzir para outra língua no Google, seja qualquer língua que seja idioma, é terrível. Né? Não, é parecido, mas assim... Essa situação do ChatGPT. É muito literal. Eu acho que o ChatGPT é melhor porque ele entende o contexto da coisa, né? O tradutor do Google, ele até durante muito tempo foi muito bom para quebrar um galho, obviamente, pelo menos a minha percepção, tá? Mas assim, a tradução literal do Google é realmente essa, é literal. Então tem umas coisas meio grotescas, assim, às vezes no texto, que obviamente você tem que mexer. ChatGPT, para mim, na minha visão, é a mesma coisa. Ele customiza um pouco mais. Você tem que customizar, mas tem que dar ordem ali para fazer. Mas ele só vai saber do cliente tudo que foi dito pelo cliente. Claro, assim. Com certeza. Verbalizado, explicitado pelo cliente. E eu acho que na hora que vocês, que são profissionais de comunicação e marketing, na hora que você está, como eu, como professor, na hora que eu estou conversando com alguém, você percebe coisas que não são ditas, que não são verbalizadas. Né? Deixa eu aproveitar essa tua fala, porque a gente, inclusive, debateu aqui no grupo do trabalho recentemente essa questão do próprio uso, não tem como deixar de falar do ChatGPT, obviamente, que tem gente fazendo... Cara do momento. Como é que é o negócio que a gente falou do TCC, né? A tese, tem galera fazendo TCC. Você como professor, né? Até. É isso que eu queria perguntar. Por favor, faça pergunta. Você como professor, como que vai ser, vai pegar essas pessoas no pulo, assim, né? Entender se está realmente, se fez ou se foi feito pelo ChatGPT. Deixa eu só colocar uma observação. Eu acho que é até mais fácil. O ChatGPT facilitou a vida do professor. Claro. Sabe por quê? Porque agora sim tu vai conseguir pegar no pulo. Na minha visão. Minha visão de como aluno. Isso tem. Isso tem. Aparece, não aparece? Aparece, tem também um aplicativo. Só uma última observação de você entrar no assunto. Porque assim, se eu fosse professor, o que eu teria feito? Né? O que eu faria? Cara, vamos fazer workshop agora direto. Vocês vão apresentar agora trabalhos agora fisicamente, presencial na minha frente. Perfeito. Trabalho oral. Você vai fazer o trabalho, mas você vai apresentar para mim, para saber se você fez. Eu não dou prova. Há 20 anos que eu não dou prova. O professor Marcos já deu a solução aqui, podemos encerrar por hoje. Pra mim é melhor. Porque eu não acredito na prova. O cara já tem a solução anos atrás. Você vê, o Enem é uma estupidez, o Enem. Eu conheço um monte de educador. Eu conheço um monte de educador que acha a prova do Enem inteligentíssima. Eu falei, beleza, então deixa os garotos entrar com o celular na mão. Não, porque aí eu falei, por quê? Porque tudo que você está perguntando para ele a resposta está no Google. Só fazer um teste de quê? De memorização? Você acha que isso é uma prova inteligente? Então, assim, eu não dou prova. Há 20 anos, eu converso. O professor Marcos tem solução disso há 20 anos atrás. Não, a gente faz seleção, por exemplo, para aluno de mestrado e doutorado há 30 anos.
Legal. E eu sempre falei, cara, tem que ser... Eu quero conversar com as pessoas, eu quero ver... E você sabe que o meu vou abrir aqui o critério número 1 para aprovar um aluno no mestrado. É o olho. Eu olho no olho da pessoa. Se o olho brilha, cara, que incrível, na hora do que ele vai falar, o que você veio fazer aqui? Se o olho brilha, eu falei, cara, esse cara tem que entrar. Essa pessoa aprendeu de fato aquilo ali, né? Porque assim, mesmo que ele não saiba nada, mas ele vai aprender, porque... com o olho brilhando, com o tesão que ele tá, ele vai aprender. Exato. Uma vez eu contratei uma menina, foi muito engraçado isso para fazer. A gente precisava de alguém que entendesse de Excel, esses aplicativos todos, para trabalhar lá no aspecto mais administrativo lá do laboratório, que eu coordeno lá na COP. E aí eu falei, bom, tinha lá. Aí alguém me mandou uma lista de pré-requisitos. Falei, você sabe Excel, não sei o quê? Você sabe macro no Excel? Fiz algumas perguntas. E a menina respondia não a todas elas. Mas ela falava o seguinte, olha, não, mas eu vou aprender. Mas ela falava de um jeito que eu falei assim, cara, ela vai aprender. Ela vai aprender. E é isso aí o que a inteligência artificial não pega. É isso. A inteligência artificial, podem até estar sendo criadas inteligências artificiais, mas acho que não está sendo criada o glóbulo ocular, consciência social. Eu acho que esse batimento cardíaco. Mas eu acho que essa consciência, eu acho que nenhum momento, não posso falar que em nenhum momento vai claro, atingir a inteligência artificial, Longe disso. mas eu acho que vai demorar muito tempo ainda. Até mesmo essa consciência, não só nesse tipo de situação, mas também uma consciência social, uma coisa, um olhar humano, de olhar o outro. Eu também acho que isso aí é algo que faz muita diferença. A gente fez um projeto para uma empresa que constrói pequenas centrais hidrelétricas, que chama PCH. Uhum. E eu, conversando com um engenheiro, ele falou assim, olha, há 10 anos atrás, a gente escolhia um lugar para construir a central hidrelétrica, porque ela, ao contrário das grandes hidrelétricas, precisava de uma queda d'água grande, uma PCH pode aproveitar, assim, dali, desse andar para esse, uma queda d'água que consegue gerar energia suficiente para uma região ali perto. Coisa mais local, né? E ele falou assim, a gente saia construindo. Agora não, se a construção dessa PCH for destruir uma RAM que só existe naquele lugar, eu sei que eu não posso... Então, assim, o engenheiro tem que ter novos conhecimentos também. Uhum. Ele tem que entender o tempo que ele está vivendo, o mundo que ele está vivendo, para ele poder se adaptar, né? Então, o bom engenheiro hoje não é o cara que sabe tudo de cálculo só. Ele tem que saber de cálculo, mas tem que entender de meio ambiente, tem que entender agora de responsabilidade social. Tem que ter uma sensibilidade que talvez a máquina... Eu acho que esse é o ponto. É mais do que a informação explícita. Um bom profissional, seja ele de qualquer área, ele tem que desenvolver os nossos sensores aqui, sabe? A sensibilidade com relação ao outro, com relação ao contexto, ao ambiente que ele está vivendo. E acho que isso a gente não aprende na escola. Ao contrário, a gente... é reprimido, né? Se a gente quer ter um comportamento diferente. Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam tomar conta. Cuidado. Já que você falou de cuidado e tudo mais, a gente sempre pensa na questão do cuidado com o colaborador, com o trabalhador no geral. Como é que você acha que esse tipo de tecnologia, não só o ChatGPT, né? Porque, cara, vou fazer aqui um compilado de quantas vezes eu falei ChatGPT nesse programa. Mas não só isso, mas qualquer tipo de tecnologia. E por tecnologia, não necessariamente mecânica, tá? Assim, pode ser qualquer inovação que a gente esteja fazendo. Porque a qualidade de vida das pessoas decaiu horrivelmente nos últimos anos por N motivos, né? Claro que tem toda a controvérsia da questão da mídia social, que nunca antes se teve tanto problema de ansiedade e depressão, porque isso gera uma consequência negativa nas nossas vidas, tá? Eu mesmo sou um que me afasta um pouco de redes sociais para não ter esse tipo de problema, mas pensando no ponto de vista que a gente traz um benefício para trabalhadores, exemplo, assim, primeira coisa que eu consigo imaginar, vamos dizer, você falou operário, né? Ao invés do cara marretar, né, com um cinzel e um martelinho ali toda aquela casa, o cara vai ter uma britadeira. Isso é uma inovação, isso é uma... né? Você melhora a qualidade de vida das pessoas. Como é que você acha que isso pode melhorar realmente a vida das pessoas? Melhorar mesmo, assim, sabe? Eu acho que você falou do celular, de tudo isso, a saúde mental, a ansiedade, que são aspectos fundamentais. Eu acho que, de fato, a gente tem um problema hoje, que é essa sensação de que a gente está ficando por fora. Se a gente desligar o celular né, caramba, vai acontecer alguma coisa que eu não vou saber. E essa ansiedade mata, assim, né, vai prejudicando a tua saúde. Eu tenho por regra... Aí vamos pensar o seguinte, o Newton,
Newton foi um cara que descobriu a lei da gravidade. Ele estudou pra cacete isso. Mas ele teve um insight quando ele estava deitado debaixo de uma macieira, quase dormindo, totalmente relax, no meio de um descampado. Aí caiu a maçã na cabeça dele e falou: caraca, preciso ir pra feira. Foi isso que ele pensou. Descobri a lei da gravidade. Tem muito cara que estuda isso, que é o ócio criativo. Assim, a gente é criativo na hora que a gente não está fazendo nada. Então, assim, é fundamental. Se a gente esquecer esse profissional do século XXI, o cara que vai ter desenvolvido a sensibilidade, que vai ter criatividade, tem que ser um cara que larga a porra do celular. Eu faço isso uma vez por semana, eu fico 24 horas sem ver meu celular. Vou para a Pedra do Arpoador, ver o pôr do sol, vou caminhar no Jardim Botânico, vou fazer coisas, vou para a piscina, sem pensar em absoluto. As minhas melhores ideias vêm nessa hora, quando eu estou desligado. E aí, porque é uma questão assim, se você só bota informação, celular, vídeo, não sei o que, cara, não dá tempo do teu cérebro processar tudo isso, fazer as combinações de informações e ter o teu insight. Então, assim, você tem que relaxar. O cérebro fica e diversificar o teu... os teus interesses. É outra coisa que é o conselho que eu dou para os meus alunos, eu daria para os profissionais agora. Se você detesta música clássica, ouve música clássica. Sério. Quando eu era garoto, o meu pai, todo domingo, era uma rotina durante, 12 anos da minha vida, era jantar na casa da minha avó, mãe do meu pai, que eu detestava. Porque era, enfim, não vem ao caso agora. Mas e às 10 horas, em ponto, 5 para as 10, meu pai saía da casa da minha avó, porque às 10 horas começava um programa na JB-FM que era de música clássica. E aí a gente entrava no carro, eu não sei se era uma estratégia dele para fazer a gente dormir, ele botava nesse programa de música clássica e eu ia ouvindo essa porcaria até chegar em casa, dormir eventualmente, e isso anos da minha vida. Eu lembro da música de abertura do programa. Um belo dia, eu estou fazendo meu doutorado na França, 35 anos de idade, anos depois, estou passando numa calçada em frente a uma igreja e ouço uma música vindo. Uma música, cara, foi memória afetiva. Me emociona até por isso. Lembrou do seu pai. Caramba! Eu já ouvi isso, né? E foi super bonito, assim. Eu falei, caramba, gostei. E aí fui na época ainda tinha CD, para vocês terem ideia, e eu fui numa loja comprar um CD de música clássica. E, cara, fez várias conexões no gatilho, meu cérebro. Né? O famoso gatilho que a gente... Exatamente. Então, assim, eu acho que é fundamental uma criança ou um profissional que está aí, ele ter contato com várias coisas. Eu exagerei nesse se detesta música clássica, vai ouvir. Cara, mas experimenta coisas novas. Porque essas coisas novas vão fazer sinapses no teu cérebro que vão mais adiante, numa hora que você nem está pensando, caramba, isso, se eu juntar com isso aqui, dá para fazer essa ideia nova aqui. E eu acho que as boas ideias vêm disso. Quem tem um bom repertório diverso de conhecimento, ele vai conseguir fazer uma melhor música, se ele é um músico. Ele vai conseguir fazer um programa melhor, ou vai ser um cara de marketing melhor, se ele entender de outros assuntos, além do marketing, do que ele está confrontado no dia a dia. Por isso, assim, vão ao teatro, vão ver um cinema diferente. Caminhar, vai andar na rua, vai caminhar, vai conversar com um cara... Coisa, né? Eu converso com o meu porteiro, por exemplo, sobre futebol, que por acaso é um assunto que eu gosto. Se eu ficar conversando só sobre futebol com o meu porteiro durante 8 horas por dia, eu vou ser uma determinada pessoa. Exatamente. Se eu conversar com o meu porteiro sobre futebol, mas depois converso com minha mulher sobre não sei o quê, depois eu vou ver um filme, eu vou ser um cara, eu acho, mais rico, com mais capacidade de me tornar um bom profissional,
Perfeito. antenado com as mudanças. Se a gente trouxer para o nosso contexto, eu fico imaginando o seguinte: enquanto a tecnologia ajuda a gente a desopilar um pouco, assim, tirar aquela pressão da cabeça, é porque eu adoro ócio criativo. Eu não sei, talvez eu classificaria como ócio criativo, né? Não vejo como ócio, porque de qualquer forma eu meio que estou trabalhando, né? Claro. É uma diversão, é um trabalho. Eu estou o tempo inteiro trabalhando e me divertindo ao mesmo tempo. Assim, eu gosto de aproveitar o que eu estou ali. E eu já ouvi falar também que o profissional do futuro ele não vai trabalhar só com uma coisa, mas no mínimo 5 Acredito cargos. nisso. Mas enquanto Por isso que eu, para responder uma pergunta que você não me refez, eu não respondi, por isso que eu acho que o emprego tem seus dias contados. Ou seja, aquele lugar com a carteira assinada que você entra às 8 horas da manhã, sai às 5 horas da tarde. Não existe mais esse modelo. Eu acho que é uma coisa em extinção. Ainda existe em alguns lugares. Não, aqui na própria SSP a gente tem um sistema muito interessante, que é o seguinte: a gente obviamente tem um horário, vamos dizer, comercial, que a gente atende as coisas, mas as demandas são feitas por sprints, né? Ou seja, a cada uma semana a gente... Se a gente correu para entregar tudo na assim, como é que você avaliava uma pessoa? Se ele estava lá de 8 às 5, você não avaliava o que ele fazia. Cara, e incrivelmente eu tava tendo essa conversa essa semana com umas amigas minhas, né? A gente tava discutindo, será presencial, home office e tal. E aí uma delas falaram assim, cara, eu fui hoje lá na empresa trabalhar presencial e, cara, eu produzi muito, me senti bem e tal, mas ela falou assim, mas se eu tiver que pensar lá pra trás... Eu acho que se eu tiver mesmo que pensar o que eu não gostava do presencial, é, sei lá, ser vigiada por 8 horas. É uma pressão de 8 horas. Tem que estar lá obrigatoriamente. Exato, obrigatoriamente. Sim. Então, você ter hoje essa flexibilidade que principalmente a gente tem aqui hoje na CSP, eu acho que traz pro colaborador uma qualidade de vida. Claro, certeza. Cartão de pontos, gente, faz o menor sentido isso. Quando a gente faz... Porque olha só, na fábrica faz sentido. Você imagina assim, num esquema industrial, a Embraer tem que construir avião. E lá, para construir avião, tem uma linha de montagem. O cara chega, bota um parafuso, um negócio, o outro vai lá, parafusa, e no final sai um avião. Se o cara que tem que parafusar resolve nesse dia eu não vou trabalhar, não vai sair avião no final do dia. A unidade Fabris tem que ter, de fato, a presença. O esquema industrial exige o cartão de ponto. Acho que cada segmento por enquanto, né? De repente vai que a gente Mas isso era 80% do PIB de um país, hoje a indústria é 15% e vai cair. Exatamente. Então, assim, o setor de serviços não faz sentido. É porque quando a gente pensa em produtividade, obviamente a gente está falando de um serviço para a gente que é imaterial, né? Que é o marketing e serviços, né? Terceirizados. Então, se a gente, por exemplo, produz muito de segunda a quarta, mas produz mesmo, assim, trabalha pra caramba, assim, foco total ali e entrega toda a demanda da semana, a gente pode diminuir o ritmo quinta e sexta-feira. Inclusive, a gente costuma fazer isso. Tem muito essa discussão, esse debate nas redes sociais. A semana com 4 dias. Pois é. Eu não vejo problema se eu trabalhar mais de 8 horas na segunda e na terça, porque assim, um dia que eu esteja mais produtiva. O que não faz sentido é você pensar numa semana de 7, 4, 3 ou 2. Porque, olha só, isso ainda está preso ao esquema industrial. Exatamente. Onde o cara era obrigado a ir para o trabalho acontecer. Hoje não, cara. Você não tem que controlar quantas horas o cara vai trabalhar. O que eu tenho que entregar... Assim, você tem que entregar um projeto de marketing para a CSP, não sei o quê, até o dia 20. Se você vai fazer esse projeto em Paris, na tua casa, andando pela rua, não interessa. Não interessa que no dia 29 de abril o projeto de marketing está pronto. Adoraria, inclusive, terminar o projeto em Paris, tá? Exatamente. Se quiserem liberar a vaga aí pra gente, todo o marketing viajar pra Paris pra terminar o projeto, adoraria. Claro. Isso é muito doido pra mim, porque eu, assim, me formei no final de 2020. Então, quando eu tava concluindo o meu TCC... foi na pandemia, meu último ano de faculdade. Você fez com o ChatGPT, né, Ju? Pode falar. Você fez com a Akinator, né? Infelizmente, você jogou no Akinator. Não tinha. Mas é muito doido pensar pra mim que, assim, eu tô no mercado de trabalho, trabalhando mesmo, assim, desde 2019. Então eu olho pra trás e eu falo, cara, eu lembro que quando a minha tia e minha mãe, eu via eles trabalhando, meu pai, eu falava, cara, como que é isso? Você ter que ficar 8 horas trancado no lugar e ter que voltar, não sei o quê. E eu fiquei, cara, e hoje, sexta-feira, sei lá, no final de semana, eu vou pra Angra, pra Búzios com as minhas amigas e eu posso fazer um home office sexta de lá. Então, assim, isso pra mim é muito doido olhar pra trás. É óbvio que o jeito certo é esse, né? E falar, ainda bem que eu não vivi isso. Naquela época era impensável. Você não podia pensar, porque você era medido pelo número de horas que você trabalhava, né? Você batia pontos. Nossa, quantas viagens trabalho intelectual, isso não faz o menor sentido. Porque, ao contrário, se eu trabalhar... Por isso que, assim, tem projetos... A CSP deve viver isso, né? O cliente te contrata, assim, quantas horas homem você vai... HH, né? Famoso cara, HH. Mas isso é estupidez. O que você quer que eu faça?
pensa, não precisa nem pensar em software. Pensa assim, eu vou contratar um cara para pintar a minha casa. Aí ele vai ver e olha aqui, ó. Você tem que pintar isso aqui. Quanto você quer para pintar? Ele falou assim, ó, eu cobro R$100 por hora. Eu falei, então você não vai pintar a minha casa. Porque se eu fosse você, eu ia demorar 2 meses para pintar a casa. Se eu ganho por hora... Pintor é milionário, tá ligado? O meu interesse é ficar aqui a vida inteira, se possível. Nunca vou acabar. Muito bom isso, muito bom. Não faz sentido nenhum você cobrar horas, homem. Faz sentido assim, ó, eu quero um sistema de gestão dos meus clientes. Beleza. Marcos, perfeito. Que é isso que a gente traz hoje aqui no nosso sangue, no nosso DNA. A gente quer vender projetos ágeis. A gente não quer mais alocar um homem. Alocar homem, né? A hora homem. Porque, na verdade, quando a gente está alocando um serviço, quando a gente está falando de tecnologia, a gente não está entregando valor para o cliente. Tem que entregar resultado, claro. A gente montando o squad, trabalhando nossa metodologia Não, eu já falei isso com o cliente. Falei, olha só, isso que você está me pedindo, eu posso fazer em meia hora. Mas não vai ter hora homem que você vai achar que a hora homem que eu vou cobrar é um absurdo. Então eu vou te entregar em uma semana. Você quer isso? Vou ficar milionário. Você quer em meia hora e uma semana. Porque aí é R$200 por hora, sei lá o quê. Porque senão eu vou cobrar 1 milhão por hora homem. Tem uma história que não é verídica, mas podia ser. Diz que uma manutenção de petroleiro. Um petroleiro parou de funcionar no meio do oceano. Aí o sujeito foi lá de helicóptero e olhou assim, olhou para o lado, deu uma machadada aqui, porrete na máquina, não funcionou. Aí ele deu um porrete em outro lugar e falou assim, agora liga aí. O petroleiro começou a falar, quanto custou? Eu falei assim, 5 milhões. Eu falei, 5 milhões para você dar uma marretada? Ele falou, não. Para dar a marretada foi de graça. 5 milhões para eu saber onde dar a marretada. Esse é o ponto. Você queria resolver um problema, não era? Um petroleiro funcionando. Você vai me cobrar por hora homem? Sério? Não faz o menor sentido. Cara, o pintor que tá escutando esse podcast deve estar pensando, cara, o quanto que eu deixei de cobrar? Eu deixei de ficar rico, porque o idiota aqui falou o seguinte, não, é por hora. Agora mesmo, fizemos uma lá em casa, eu falei assim, quanto o senhor quer para fazer isso? Tinha que trocar o chão, O interesse de acabar mais rápido é dele, porque aí ele pode estar liberado para fazer. Com certeza, com toda certeza. Então, faz todo sentido. As mudanças no mindset, né? Então assim, vai aprovar, aí tem que aprovar uma lei para ter 4 horas. Gente, a realidade já está fazendo com que no setor de serviço, que é 75% da economia brasileira, você flexibilize, né, as relações de trabalho. E aí eu acho que vai chegar um ponto onde essa coisa da carteira assinada... Então, o futuro das empresas, porque a gente está pensando muito do lado do trabalhador. O que as empresas podem fazer, de fato, resumindo, porque a gente falou bastante isso ao longo do episódio. Tem que ser atrativa para esse trabalhador, que é o cara do conhecimento. E o trabalhador do conhecimento tem que ser um cara que aprenda a gerenciar o que ele sabe, para ele poder administrar. Porque se ele tiver 5 clientes, 10 clientes, 20 clientes, como é que ele administra? Isso. Olha, você falou uma coisa interessante da questão do presencial, né? Obviamente a questão geográfica implica muito quando você quer de fato trazer o trabalhador para um regime que fosse híbrido, vamos dizer. Porque a galera da tecnologia, né, programador, devs e tal, deve estar acostumado com esse tipo de coisa, mas a galera que não é necessariamente da tecnologia, né? Eu posso trabalhar do Brasil para uma empresa na Finlândia, vou dar um exemplo metafórico. Vou trabalhar pela Finlândia, mas é interessante que eu estivesse lá para ir presencialmente a cada 15 dias, vamos supor. Cara, uma viagem a cada 15 dias para a Finlândia é extremamente desgastante uma pessoa. Então, talvez essa empresa, né, olhe para isso e fale, tá, o que eu preciso fazer então para você, o brasileiro que trabalha muito, muito bem, que a gente quer ter você aqui, o que eu posso fazer para você vir para cá? Você quer que eu pague a escola do teu filho? Para entender minha cultura. Exato. Isso, exato. Hoje muito se fala que a pessoa, né, o colaborador que escolhe a empresa, não é mais a empresa que escolhe o colaborador. Né? Claro que é uma razão muito mútua, né? Digamos os lados, mas é claro que hoje em dia a balança acho que está mais equilibrada. Hoje em dia está bem mais. Antes era algo de tipo, a empresa, grandes empresas. Se você de joelhos lá pedindo. Ou pelo menos deveria ser, tá? É óbvio que a gente sabe que não é realidade em todo e qualquer lugar. Claro. Mas na minha visão, e aí obviamente eu queria a tua opinião sobre isso também, na minha visão é isso que deveria ser, uma razão de equilíbrio entre e honesta, tá? Como todo relacionamento, né? Exato. Assim, você vai passar muito tempo dedicado àquela pessoa ou àquele negócio. Era legal que tivesse trocas, né? Assim, eu ganhasse também. Não fosse só uma troca
onde o retorno fosse o meu dinheiro, Sim, né? claro que importa. Que era o que era Importa, mas o no emocional século passado, hoje né? Era uma troca de... Sim. Eu tô num lugar Totalmente. horroroso, minha saúde está indo para o espaço, mas eu ganho no final do mês, né? Não, maravilha. É exatamente isso. As empresas Hoje eu acho que as hoje pessoas- que não investem em RH estão realmente, eu acho que fadadas ao fracasso. Boas Claro. experiências, Porque bons hoje relacionamentos. você tem que Como pegar essa o questão do colaborador meio no ambiente, colo. de novo, que você falou também, esses ESG, né? Environment, né? Essas coisas, a preocupação com o meio ambiente, veio porque agora a sociedade também está cobrando isso das empresas, né? Não veio porque elas são legais e boazinhas claro, só. Com Né? certeza. Tem a pressão do meio ambiente. Então é fundamental entender tudo isso. A gente, por exemplo, aqui a gente fala muito sobre a questão geográfica, né? Aqui a gente tem o nosso escritório, aqui para quem está vendo a gente é nosso estúdio / sala da CSP, mas a gente equilibra muito bem essas questões. A gente vem quando tem gravação, quando não tiver, a gente está em casa gravando. Eu adoro ficar em casa com minha mulher, com meu cachorro. Eu adoro não também. pegar engarrafamento, mas a gente... Mas eu gosto muito de daí vir pra que as cá pessoas também. Eu gostam, gosto mas muito tem de os vir pra cá custos também pra dar invisíveis, um né? refresh. Mas Porque- tem a questão do invisível, não só o custo financeiro, mas a questão do meio ambiente, vamos dizer. Quantos quilos, né, de CO2 a gente economiza estando nas nossas Claro. casas? Você Claro. entende? E aí a preocupação o fenômeno que eu vivi também na pandemia, eu estava fazendo meu pós-doc em Nova York. Então, assim, né, era o Chique centro demais. do É homem mundo. viajado, Paris, Nova York, veja. Mas enfim. E eu não morava em Nova York, que é muito caro, eu morava em Newark, que é uma cidade Próxima, né? pertinho. E o que estava acontecendo durante a pandemia é que muitas empresas estavam devolvendo os escritórios de Manhattan porque as pessoas estavam buscando casas onde eles podiam ter mais conforto, porque não precisava mais ir todo dia trabalhar. Perfeito. Então, assim, a preocupação é um mercado hoje em dia. Mas vamos né? falar- A melhoria da sua casa. As pessoas gastaram muito dinheiro com a melhoria da sua casa Ponto durante interessante. a pandemia. Eu queria trazer para o lado, rapidamente aqui para o lado imobiliário também, porque olha que fenômeno interessante. Com certeza. Antigamente, a gente estava percebendo o seguinte, antigamente eu digo antes, período pré-pandemia, tá? Antes da pandemia. O que se pensava muito? Os apartamentos estavam cada vez menores, apartamentos de 50, 40 metros quadrados Teto, eram cada então, vez... Porque o cara ia lá só para dormir, O cara só ia praticamente. dormir. E aí, o condomínio provia certos interesses, como piscina, academia, área de lazer. O apartamento não precisava ser muito grande. Você passa o maior tempo da tua vida no trânsito e indo pro trabalho, né? Ou, e somado com o trabalho em si. 9 horas de trabalho em si, 1 hora de almoço, mais, sei lá, 1 hora de ida, 1 hora de vinda, 10 horas do teu dia. Certo? Então, é um lugar onde você tem que ser aconchegante o suficiente para dormir. Com a questão da pandemia, percebeu-se que é interessante que você tenha pelo menos um quartinho menorzinho, mas um quartinho que você possa transformar em escritório. Varanda, isso foi muito super em alta, destacada certo? na pandemia. Aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente entendeu que, claro, que tem muitas empresas puxando de volta o regime presencial, que eu sou contra, particularmente, tá? Também. Eu acho que se é uma tarefa que você pode fazer de casa, então, por que não Claro. oferecer para fazer de casa? Mas o ponto não é esse. O ponto e um camarada meu uma vez falou isso, uma coisa muito, muito interessante. Muito se fala em coworkings, né? Espaço de coworking, salas onde muitas empresas alugam para trabalhar. Mas e o co-living? Talvez não é mais interessante que a gente possa misturar um pouco. Um andar do prédio tal vai ser só de trabalho e o resto vai ser andar residencial. Não é interessante a gente descentralizar um pouco isso Eu acho que é uma... e talvez tirar um pouco sentido. do peso das grandes metrópoles, como o caso de Faz Nova York, sentido. São Paulo, Rio Faz de Janeiro. sentido. Eu acho que é uma tendência irreversível. Essa de tirar peso das metrópoles, porque na indústria, voltando, né? Na sociedade industrial, os operários tinham que ficar mais ou menos perto. Cidades Fabris, né? Que era o regime. Agora, padrão, e mesmo na sociedade de serviços que a gente entrou, era isso, tinha que ficar perto do seu escritório. Né? Hoje em dia, eu acho que existe uma tendência, do meu ponto de vista irreversível, de você descentralizar, de você ir buscar mais qualidade de vida, menos tempo no trânsito, e sem prejuízo da produtividade e do teu bom desempenho. É só você pensar o seguinte, cara, na época que eu era criança, quase todo apartamento no Rio de Janeiro tinha um quarto de empregada. Olha que loucura. Hoje em dia, para minha filha, como assim, pai? Quarto? Ela dormia aqui. Dormia-se. Era um regime, obviamente, oriundo da Semi-escravo. Semi-escravo. E acabou. Hoje, Era um total. prédio novo não vai ter mais quarto de empregada. Obviamente o pessoal chama de dependência, eu né? nunca tinha me ligado nisso. Infelizmente, A arquitetura mudou. Sim. Total, Não, 100%. felizmente mudou, e porque assim, cara, infelizmente a gente vivia num regime que ainda é Claro. muito, cara, assim, com raízes no racismo, que a gente Claro. tem desde sempre, que é uma coisa que tem E a que mudar. gente, assim, mas- a gente tem que... E felizmente a gente está começando a prestar Felizmente, atenção claro, nisso. óbvio. Ontem eu estava numa defesa de uma tese de doutorado
E a menina que estava defendendo, a doutoranda, era negra. É negra. E ela chegou um pouquinho antes de mim, no prédio lá do IBICT, que é uma universidade, na Praia Vermelha. E eu ouvi a menina da recepção falar para você, é para entrega? Você está vindo aqui para... Mentira. Ah, é horrível isso. Isso E a acontece menina mais que perguntou era negra. Que gafe. E a menina que perguntou era Você vê, negra. Aí depois existe ficou toda sem racismo graça. Dentro da própria comunidade negra, né? Claro. Então, Então, assim, isso então, assim, por que eu estou contando essa história? Porque há 20 ou 30 anos atrás, não é nem muito, gente. Você pensado, isso não era uma questão. Não ia ser considerado uma questão. Hoje em dia é. Então, assim, o bom profissional... E que bom que é, né? Porque exatamente. isso tem que ser debatido, com Então certeza. é isso. Então, assim, o bom profissional não pode ser aquele cara que só entende de informática. Perfeito. Voltando a esse ponto, né? Ele tem que ser um cara... 360, né? Até 360. puxando o que o Zé falou de quesito de profissional... Eita, até me perdi aqui. Corta isso aqui. Profissional aqui. descentralizado, você diz? Eita. Ah, tá. Não, a questão do home office. Ah, lembrei. Que... vou trazer um nome aqui que é muito famoso, até que é o Elon Musk. Ah, é. Que tem famoso não pelos motivos certos, mas... Famoso Elon Musk. Mas ok. Elon Musk. Elon Meu Deus, Musk. cara. Elon Musk. Sim. E ele, assim, muita gente cai em cima, né, do posicionamento dele, mas o posicionamento dele é claro e pra mim o cara é um gênio. Então acho que alguma coisa deve fazer sentido no posicionamento dele. Você não acha? Qual é a sua visão sobre isso? Sobre ele em particular, é um cara que eu tenho muita desconfiança. Não por as questões políticas ou politicamente correto, não. Eu desconfio dele, assim. Eu acho que ele é um Ike Batista do mundo, digamos assim. Um cara bom de papo. Sim. Um cara que vende o pão de açúcar pro prefeito da cidade, né? Mas não sei se tem substância no que ele está fazendo. O Elon Musk, ele tá a um passo de ser super vilão. É a minha visão, tá? Pode ser. Eu não sei se ele tem... Se tem por trás disso tudo, tem conteúdo, porque eu já vi que, assim, uma visão de grandes CEOs e gerentes estavam falando sobre esse modelo que ele hoje prega, que é, de fato, todo mundo dentro da empresa. Aí eu falei assim, cara... Aí quando eu ouvindo essa pessoa falar, né, que é muito da empresa. Se a empresa deixar claro que esse é o valor dela, é o objetivo dela, vai quem quer. Vai quem quer. Ah, sim, não. Então, quando eu ouvi essa frase, quando eu vi essa defesa, não estava defendendo o posicionamento dele, mas falando, cara, eu acho que pode ser muito do tom da empresa. A empresa tem os valores dela lá muito bem claros pro funcionário. Uma vez que ele quer ingressar nessa empresa, isso tem que estar na cabeça dele. Então, por isso que eu acho que os valores isso eu estou de acordo contigo. Empresas... Eu só digo assim, não é um cara que eu fico olhando algumas pessoas que eu presto atenção para tentar entender para onde o mundo está caminhando. Pelo peso econômico dele, é óbvio que isso não dá para você ignorar o sujeito. Claro, com certeza. A empresa dele vale bilhões. Sim. Mas eu não acho que as inovações que vão transformar o mundo vão vir dali. Vão da partir daí. É que o problema, nesse sentido, que tem muitas pessoas... Eu sou pró-home office, inclusive. Eu sou pró-home office 100%, assim. Eu acho que, claro, que tem que ter um híbrido. É porque a gente tá até numa coisa meio anticlimática, né? Porque, se parar pra pensar, a gente não estaria aqui presencialmente se a gente pudesse fazer de casa. Exato. Ao mesmo tempo, eu como bom videomaker, né? Eu prefiro, obviamente, a gravação presencial. Eu acho que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É eu confesso pra você, eu sou 100% honesto. Não é a mesma coisa. Eu também acho. Então, a gente, se você trouxer pro nosso universo, a gente faz um regime bem híbrido, né? Aquilo que a gente falou hoje mais cedo. A gente vem, grava, quando tem pauta, quando não tem, a gente fica em casa, tá tudo bem. E eu nem digo que é híbrido, porque quando a gente fala híbrido, é tipo assim, 3 dias em casa, 2 dias em casa. Não, mas isso não é híbrido. Eu acho... O híbrido é você misturar, é ser móvel. Porque entendeu? pra mim, isso. eu acho que aqui... Então, acho que é o que você vai dizer. Eu acho que eu trazia mais uma palavra melhor pra gente, que é flexibilidade. A gente vem quando quer. Isso. Eu acho que esse, pra mim... É híbrido, isso, né? A gente tem flexibilidade. Híbrido. E flexibilidade. É a mesma coisa. Mas não, é porque eu tinha na cabeça que assim, não, meu trabalho é as pessoas pensam isso. Segunda-feira eu vou, terça não vou. Tá vendo? Aqui no podcast a gente aprende Sim, também. É porque também não os tem hosts coisa... aprendem também. É claro, mas, gente, o objetivo da vida é aprender também, aqui, né? de fato, é uma escola pra gente. Com assim, certeza. É incrível. É porque é isso, a flexibilidade é uma coisa boa, porque eu prefiro até que seja mais flexível que isso mesmo, sabe? É isso que a gente tá vivendo agora, por exemplo. De novo, trazendo essa sardinha pro nosso lado, porque é um sistema que, pra
mim funciona. Claro. Imagina, se for muito rígido, ó, de segunda a quarta é trabalhando no escritório, de quinta e sexta você fica em casa. Mas, e se por acaso, por segunda-feira, eu tiver que levar meu filho no médico? E se quarta-feira eu tiver uma parada que eu preciso fazer, sei lá, ir no consulado para resolver uma questão burocrática ou de uma cidadania dupla, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que o híbrido é legal nesse sentido de você flexibilizar tão bem a questão do home office, de trabalhar de casa e trabalhar no escritório, a ponto de a sua vida fluir com naturalidade. O princípio você é um cara responsável, você sabe o que você tem que entregar. Exato. Então, assim, você administra o seu tempo. Não é o cara do RH nem o outro que vai dizer que segunda-feira é o dia que você tem que estar aqui. Eu acho que esse é o ponto que a gente vai chegar. Não é assim, vocês estão na frente, porque a grande maioria das empresas ainda não é assim. As pessoas não confiam. É mando e controle, né? O modelo de gestão é assim, é mandar e saber se você fez o que eu mandei. Você reparou que as vagas de home office do LinkedIn sumiram praticamente? Cara, assim, eu acho isso horrível, cara. Faz sentido. Gente, não faz o menor sentido. Poxa, a galera trabalha, sabe? Rala pra caramba pra ter uma casinha, uma casa legal, estrutura sua casa bacana. E quando essa pessoa tem a possibilidade de colocar um escritório dentro de casa, poxa, posso trabalhar aqui. Claro que tem consequências, tá? Eu sei que tem coisas ruins do home ruins entre grandes aspas, tá? Como, por exemplo, pilha de louça o tempo inteiro. A louça não para, meu amigo. É louça do café da manhã, do almoço, da janta, o tempo inteiro. É filho que atrapalha, né? Quando você tem filho. Eu acho que isso já era uma tendência, mas assim, eu acho que com o tempo isso ia chegar, mas a pandemia acelerou muita coisa, tá? Não, e tem um processo de aprendizem, né? Assim, da gente sabe aprender a fazer isso. A curva de aprendizagem, sem dúvida, total. Sem dúvida. Então, acho que isso é uma questão de tempo, assim. Mas tem gente que vai fazer isso mais rápido, gente que vai demorar. Acho que demora. Eu sinto que... Bom, que você trouxe o assunto até do Elon Musk, cara, que eu fico pensando, cara, é legal. Ok, ele... Quer dizer, dá as condições dele, né? E aceita quem quer. Claro que é um problema muito global, porque essas pessoas bilionárias detêm um poder muito gigantesco, globalmente falando. Mas nos atendo só a questão das regras da empresa, que é o que ele falou, eu acho o seguinte, beleza, ele tem o poder de decidir, as pessoas também, em tese, entre novamente grandes aspas, o poder de decidir não ir. Eu acho que isso a longo prazo não sustenta, porque a rotatividade, hoje a gente está vendo só a galera segurando um pouco a onda, procurando emprego sem ele saber e segurando um pouco a onda. Depois de um tempo, o turnover dessa empresa vai ser tão gigantesco, mas tão gigantesco, que as pessoas não... A tipo zona na empresa vai ser ele tão vai grande. Estar atraindo, perfeitamente. Né? São pessoas, essa empresa não vai ser sustentável ao longo dos anos. Teve até pouco tempo atrás, acho que foi essa semana, aquele caso da menina, a diretora do Twitter, que dormia no escritório e foi mandada embora. Eu não digo nem a empresa não vai ser sustentada. Isso vai ser sustentado por um tempo, mas eu digo, acho que o modelo não vai ser sustentável. Não, eu digo a empresa também, Ju, porque por uma razão administrativa. Se o turnover chega a ser muito grande, você constantemente tem que ficar treinando pessoas que estão entrando na tua empresa. Isso você gasta um tempo, um desperdício perfeito, um desperdício de recurso humano muito grande. Tempo é o único fator inegociável, certo? Você só perde. O tempo você só perde, não adianta. Então, o tempo de treinar, por exemplo, um mês aqui na empresa, não estou satisfeito, vou embora. Tive que aceitar isso aqui para ganhar um salário que eu estava desempregado. É presencial? Beleza, eu estou procurando outro trabalho e vou sair em um mês por um regime home office ou híbrido, onde as condições são mais salubres, né? E aí, você multiplica isso pela quantidade de funcionários que existe no Twitter, aí, né, que é o exemplo que você trouxe, a empresa vai começar a ficar uma zona lá dentro e um telefone sem fio gigante, cola, né, entre não as tem pessoas, a cola. né? Você não cria cultura, você não cria boas condições de trabalho, você não cria conexão, você não cria conexão com o produto que você está vendendo e você não consegue oferecer, de fato, um produto bom. As pessoas não criam conexão com absolutamente nada. Tem que você pode vestir a camisa. Você entende? Não, pois é, e até isso acaba entrando em xeque. Tá motivado, né? Exato, a motivação é todo o papo que a gente está falando. Você não tem a sensibilidade do colaborador, do funcionário ali, você não tem essa cola do dia a dia, você entender a cultura como uma coisa boa. E aí a criatividade ruindo. Não é uma coisa que vem é espontâneo de cada um. Não vem, ela vem de forma obrigatória. Quando o cara entrega só o que ele é obrigado a entregar, horrível, cara. Qualquer área, né? Jogador de vôlei. Se o jogador de vôlei só dá... Vou fazer um quindim, tá bom, tá aqui a receita, sai um... A inovação, ela é necessária, de fato, né? Que traz muito ali a criatividade, eu acho que você vai mudando ali os processos. Professor, por favor, faça o seu jabá aqui, fala sobre o Clube de Paris, fale sobre a sua universidade, o que você quiser falar. Eu também queria que ele desse um pouquinho a palhinha, né? Um conselho pra galera, como a galera deve se preparar, né? Pro futuro, principalmente com as suas profissões. Assim, um conselho também pra tirar uma ansiedade, que às vezes dá uma ansiedadezinha, tipo, será que meu emprego tá sendo... Tá acabando? Será que tá sendo ameaçado? Então, vamos dar esse compilado aí pra conseguir fechar esse papo. Olha, tem o site do CRI, que a gente publica muita coisa lá, cri.frj.br.
A gente tem 2 pós-graduações que a gente está oferecendo, inclusive para o CSP. Quem quiser fazer, eu já falei com a Paiva, com a Mônica. 25% de desconto Perfeito. no MBA, que é um sobre gestão do conhecimento, outro sobre Big Data estratégico. São espaços onde a gente discute tudo isso e procura ficar antenado, né, do que está acontecendo. E a gente publica um boletim mensal. Quem quiser é só mandar um e-mail para mim, marcos@cri.frj.br, que eu insiro nesse boletim onde a gente procura informar as pessoas das coisas relevantes que estão acontecendo. Tem uma curadoria e a gente procura trazer essa discussão. Olha, vai ter um evento legal, vai ter esse artigo aqui é interessante, né? Esse vídeo é legal. Então, assim, para cada um aqui, é o que eu falei já antes, assim, vocês procurarem diversificar suas áreas de interesse, cara. Ninguém vai ser bom em 30 coisas. Mas eu acho que a gente pode ser bom em 5 coisas, 7 coisas. Dá pra equilibrar, né? Dá pra equilibrar. E aí não só numa, né? Eu sou um puta programador, mas, cara, procura fazer outra coisa, porque essa outra coisa vai te ajudar a ser um melhor programador também. Perfeito. Marcos, onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Se é que você usa com frequência? E uso Facebook, LinkedIn, Marcos Cavalcante, deve me achar. A gente vai Com colocar certeza. também aqui na descrição desse A tag vídeo dele. para vocês conseguirem ter acesso, falar com o Dr. Marcos. Obrigado. E é isso, papo incrível, acho Adorei. que tá em alta, é o tema mesmo, é o futuro, não só do trabalho, mas o futuro da De nossa cada um vida. de nós, é isso aí. Também Muito acho. obrigada, Fica Marcos. aqui com Obrigado a vocês. Fica aqui só uma observação. Eu seria substituído por um robô. Eu adoraria que um robô fizesse meu trabalho. Eu queria não precisar trabalhar, gente. Imagina, eu tomando aqui meus drinks na praia e um robô fazendo o que eu preciso fazer. Meu Deus do céu, isso pra mim é um futuro magnífico, cara. Eu verdade. adoraria um futuro como esse. Não sei, você, por favor, siga a CSP em todas as redes sociais e, como sempre, até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.